Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com seu mensageiro, com sua família e com seus companheiros, e com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Capítulo sobre o sacrifício para outro que não seja Allah, e esta ação é uma idolatria. As palavras do Sheikh, o sacrifício para outro que não seja Allah. O sacrifício significa derramamento de sangue. Para outro que não seja Allah significa a ação de derramamento de sangue como forma de aproximação de outro que não seja Allah. E o sacrifício tem duas questões importantes, que são a chave para o entendimento deste capítulo. A primeira questão é o sacrifício em nome de Allah, ou em nome de qualquer outro que não seja ele. O segundo tipo é o sacrifício como forma de aproximação do que a pessoa pretende se aproximar. Portanto, os dois tipos são o sacrifício em nome de algo ou alguém, e o sacrifício com um objetivo. O primeiro tipo é evidente que o sacrifício que for lembrado o nome de Allah é permitido. Como disse Allah louvado seja, na Surat Al-An'am, número 6, versículo 118. Então comam da carne que foi mencionado o nome de Allah sobre ela, se vocês forem crentes nos versículos dele. E o sacrifício que não foi mencionado o nome de Allah sobre ele é algo que foi dedicado para outro que não seja Allah. Como disse Allah louvado seja na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 173. Foi proibido a vocês os animais encontrados mortos, ou seja, que vocês encontraram mortos, nenhum ser humano os sacrificou. O sangue, a carne de porco e aquilo que foi dedicado a outro que não seja Allah. E disse Allah louvado seja na Surat Al-Ma'idah número 5, versículo 3. Foi proibido a vocês os animais encontrados mortos, o sangue, a carne de porco e o que foi dedicado para outro que não seja Allah. E os animais estrangulados, os que morrem por meio de golpes violentos, com crueldade, por queda e por chifrada, e o que foi comido parcialmente por um animal selvagem, a não ser que vocês consigam sacrificar um animal antes de morrer, e o que foi sacrificado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos. Portanto, mencionar um nome na hora do sacrifício significa pedir ajuda. Então, se a pessoa mencionar o nome de Allah, significa que ela pediu ajuda no sacrifício para Allah, glorificado e exaltado seja. Porque a letra B de Bismillah, no árabe, eu sacrifico pedindo bênção e ajuda por todos os nomes de Allah, glorificado e exaltado seja. Ou por Allah mesmo, glorificado seja, possuidor dos nomes mais belos, mais completos. Concluímos que falar em nome de Allah significa pedir ajuda. A segunda questão importante é o objetivo que trata da parte da adoração e das intenções, pois quem sacrifica em nome de Allah pressupõe-se que ele pediu ajuda a Allah e o objetivo de seu sacrifício é a aproximação de Allah, glorificado e exaltado seja. Portanto, temos 4 situações quanto ao objetivo no sacrifício. A primeira situação é a pessoa sacrificar em nome de Allah por Allah, e esta é a unicidade. A segunda situação é sacrificar em nome de Allah para outro que não seja Allah, e isto é considerado idolatria na adoração. Terceiro é sacrificar em nome de outro que não seja Allah para outro que não seja Allah, e isto é considerado idolatria no pedido de ajuda e idolatria na adoração. Quarto, sacrificar em nome de outro que não seja Allah e intencionar tornar o sacrifício para Allah. Isso é considerado idolatria no senhorio. Portanto, conforme falamos, temos 4 situações diferentes no sacrifício. Ou a pessoa menciona o nome de Allah e faz a intenção para que aquele sacrifício seja dedicado a Allah, glorificado e exaltado seja unicamente. E esta é a unicidade. E esta é uma adoração, então devemos sacrificar para Allah,
com o objetivo de se aproximar dele e mencionar o nome de Allah glorificado e exaltado seja sobre o sacrifício. Então, se a pessoa não mencionar o nome de Allah glorificado e exaltado seja, e fez isso propositalmente, então este sacrifício não é lícito. E se a pessoa mencionar o nome de Allah, porém seu objetivo não foi a aproximação de Allah, nem de qualquer outro que não seja Allah, a pessoa então sacrificou por qualquer motivo mundano, sacrificou para servir uma visita, ou para ele próprio comer, ou seja, sacrificou apenas com o objetivo de comer a carne e não com o objetivo de aproximação. Então esta ação é permitida e o sacrifício é lícito, pois não é uma condição o sacrifício ser feito como forma de aproximação. Portanto, tiramos de lição da primeira situação que mencionar o nome de Allah sobre o animal sacrificado é obrigatório. Se a pessoa sacrificou com a intenção de aproximação de Allah, como por exemplo a pessoa que sacrifica um animal na festa do dia do sacrifício, ou sacrificou para cumprir a sunnah quando nasceu o seu filho, chamado Aqiqah, quando o pai sacrifica um animal e chama as pessoas para comer, entre outras ocasiões onde a pessoa sacrifica como forma de engrandecimento de Allah glorificado e exaltado seja, nas ocasiões em que as leis islâmicas ordenam que a pessoa sacrifique. Então isso que significa sacrificar por Allah. Portanto, tiramos de lição da primeira situação que mencionar o nome de Allah sobre o animal sacrificado é obrigatório, como também o objetivo e a intenção para Allah. Se a pessoa sacrificou com a intenção de aproximação de Allah, como por exemplo a pessoa que sacrifica um animal na festa do dia do sacrifício, nos dias do dia do sacrifício, ou sacrificou em uma aqiqah, quando o seu filho nasce e pela sunnah a pessoa mata um animal e chama as pessoas para comerem. Entre outras ocasiões onde a pessoa sacrifica como forma de engrandecimento a Allah glorificado e exaltado seja. Nas ocasiões em que as leis islâmicas ordenam que a pessoa sacrifique. Então isso que significa sacrificar por Allah. Você sacrifica com o objetivo de se aproximar de Allah louvado seja, e esta é uma das grandes adorações que Allah glorificado e exaltado seja gosta, que é o sacrifício. Porém pode ocorrer da pessoa sacrificar em nome de Allah, porém dizer, eu vou sacrificar para as minhas visitas, ou vou sacrificar para eu mesmo me beneficiar da carne, e não para me aproximar de outro que não seja Allah. E também não intenciono me aproximar de Allah com este sacrifício. Então, este caso não entra a ameaça de castigo de Allah, nem proibição. Isto é permitido. A segunda situação é o sacrifício em nome de Allah. E a pessoa tem o objetivo com esta ação de se aproximar de outro que não seja Allah. Então, a pessoa diz, por exemplo, Bismillah, em nome de Allah, sacrifica, porém a pessoa intenciona este sacrifício para uma pessoa importante enterrada, ou sacrifica para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou para um homem virtuoso. Portanto, nesta situação, mesmo a pessoa mencionando o nome de Allah, ela sacrificou como forma de engrandecer a pessoa enterrada, engrandecimento a outro que não seja Allah. Isso inclui também a pessoa mencionar o nome de Allah sobre o animal sacrificado. Porém, a pessoa sacrifica para se aproximar de um governador, de um rei, algum líder, ou quando algumas pessoas presentes querem engrandecer um rei que está vindo, um líder, um governante, um sábio, então as pessoas o recebem com camelos, com vacas, com carneiros e sacrificam estes animais na frente deles. E o sangue desce na frente dessas pessoas, destes líderes, dessas pessoas importantes. Portanto, mesmo que a pessoa falou o nome de Allah antes de fazer o sacrifício foi feito com o objetivo de oferecer para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. E por isso os sábios deram um veredito sobre a proibição desta ação, porque a pessoa derrama sangue para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. Então não se pode comer desta carne e não se pode sacrificar com o intuito de engrandecer as pessoas,
Porque só se derrama sangue de um animal de sacrifício como forma de engrandecimento, a não ser para Allah glorificado e exaltado seja, unicamente. Porque só Ele louvado seja merece ser adorado e engrandecido com estas ações, pois Ele que fez o sangue correr pelas veias. A terceira situação é lembrar o nome de outro que não seja Allah sobre o animal sacrificado, e além disso, intencionar, dedicar para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. Como, por exemplo, a pessoa dizer, em nome de Jesus, fazer o sinal da cruz, e fazer o sacrifício com o objetivo de se aproximar de Jesus. Então este sacrifício uniu a idolatria no pedido de ajuda e na adoração. E a mesma coisa as pessoas que sacrificam em nome de Al-Badawi, ou em nome de Hussein, ou em nome de Zainab, ou em nome de qualquer outra pessoa importante, ou qualquer outro líder, qualquer pessoa que as pessoas costumam sacrificar, ou qualquer outro que as pessoas costumam sacrificar, ou qualquer outro que as pessoas costumam direcionar suas adorações. Então estas pessoas desviadas fazem sacrifício em nome de pessoas com a intenção de dedicar a tal criatura, e intencionam no momento do sacrifício a derramar o sangue do animal sacrificado como forma de aproximação de alguma criatura. Portanto, este tipo de idolatria envolve dois lados, duas partes. A primeira parte é a parte do pedido de ajuda. A segunda parte é a parte da adoração e do engrandecimento. E o derramamento de sangue para outro que não seja Allah glorificado e exaltado seja. E a quarta situação é a pessoa sacrificar pelo nome de outro que não seja Allah e tornar este sacrifício para Allah glorificado e exaltado seja. E isso não é tão comum de acontecer, mas às vezes acontece, como algumas pessoas que sacrificam em nome de outro que não seja Allah. Como, por exemplo, as pessoas que sacrificam em nome dos profetas, em nome de sábios, em nome de sheiks, porém a pessoa intenciona com este sacrifício a aproximação de Allah louvado seja. E esta situação é chamada de idolatria no pedido de ajuda, no auxílio, e a idolatria na adoração. E o Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, disse a respeito deste assunto: e é sabido que a idolatria na adoração é mais grave do que o pedido de ajuda para outro que não seja Allah. Portanto, estas são as situações que explicamos, exceto a primeira situação. Todas as outras envolvem idolatria. Só há uma divergência entre os sábios quanto à segunda situação, que é sacrificar em nome de Allah para outro que não seja Allah. Como, por exemplo, alguém que fez um sacrifício para um rei, para um político, uma pessoa importante. Alguns sábios dizem que esta situação não é considerada idolatria, porém, dizem que é uma ação ilícita. E a justificativa de não ser idolatria é que a pessoa que sacrificou para outro que não seja Allah não quis engrandecer o mesmo engrandecimento de Allah louvado seja. Concluímos que o sacrifício com a intenção para outro que não seja Allah é idolatria na adoração. E a menção do nome de outro que não seja Allah sobre o animal sacrificado é idolatria no pedido de ajuda. Por isso disse Allah louvado seja na Surah Al-An'am, número 6, versículo 121. E não comam daquilo, ou seja, do animal, que não foi mencionado o nome de Allah sobre ele. Certamente isso é fisq, um pecado, uma desobediência a Allah. E certamente os demônios influenciam seus aliados entre os homens para discutirem com vocês. E se vocês obedecerem a eles, certamente vocês estarão entre os idólatras. Depois disso, o imam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, disse Allah louvado seja, diga, ó Muhammad, certamente minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha morte pertencem a Allah, o Senhor do Universo. Ele não tem parceiros. Este versículo indica que a oração e o sacrifício são adorações,
e que devem ser dedicadas apenas a Allah, louvado seja. E quando Allah, louvado seja, diz no versículo, diga certamente, a palavra certamente é uma palavra de afirmação. E quando a palavra de afirmação aparece em uma frase informativa, declarativa, significa que as pessoas para quem a frase foi declarada negam a ordem, a obrigação. Por isso concluímos com este versículo a respeito da unicidade, que este versículo foi um discurso para aqueles que negavam a oração com direito único de Allah, louvado seja, e negavam que o sacrifício era um direito apenas de Allah, louvado seja. Portanto, este versículo foi direcionado aos idólatras e evidencia que o sacrifício deve ser feito apenas para Allah, e o sacrifício para outro que não seja ele é contrário ao direito de Allah, glorificado e exaltado seja. E o sacrifício no versículo, diga minha oração, meu sacrifício. O sacrifício neste versículo significa a aproximação de Allah, louvado seja, com sangue, escoamento de sangue. E esta é uma grande adoração, porque os animais sacrificados, como a vaca, o carneiro, a ovelha, entre outros animais, são formas de aproximação de Allah, glorificado e exaltado seja, e a doação desta carne é uma grande adoração. Nesta adoração ocorre o escoamento de sangue para Allah, e o coração se amarra na recompensa de Allah, louvado seja. E nesta adoração há também o pensamento positivo a respeito de Allah, a eliminação da avareza e o incentivo de buscar a recompensa de Allah. Por isso o sacrifício é uma grande adoração que Allah gosta. E este versículo indica que a oração e o sacrifício são adorações. Pois quando Allah diz, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Diga, minha oração, meu sacrifício, minha vida e minha morte, lillah, para Allah. Lillah, esse lam de lillah, para Allah, em árabe tem vários sentidos. Os principais são o lam com significado de possessão, como no versículo onde Allah, louvado seja, diz أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ. Já o barco pertencia a um grupo de necessitados. E o lam pode aparecer também como forma de exclusividade, como direito. Como, por exemplo, quando Allah diz Alhamdulillah, Lillah, todo agradecimento a Allah. Significa que todos os tipos de agradecimento são um direito de Allah. Portanto, estas palavras, embora estejam no mesmo versículo, apresentam dois tipos de tawhid no mesmo versículo. A unicidade na adoração, quando Allah, louvado seja, diz, diga minha oração e meu sacrifício. Isso evidencia a unicidade na adoração. E na continuação do versículo, em minha vida e minha morte, evidencia o tawhid, a unicidade no senhorio de Allah, louvado seja. Pois se você ligar o começo do versículo, minha oração e meu sacrifício, a palavra Allah, lillah, para Allah, tem o significado de direito, direito de Allah. E se você ligar as palavras que vêm depois, ao final do versículo, minha vida e minha morte, a palavra lillah significa possessão. Significa que Allah é dono de sua vida e sua morte. Pertence a Ele. Ele administra sua vida e sua morte e a conduz da forma que Ele quer. E depois, quando Allah, louvado seja, diz, para Allah, o Senhor do Universo, não há parceiros, é mais uma evidência do tawhid, da unicidade. Quando Allah diz, não há parceiros a Ele, quer dizer, nas adorações que foram abordadas no versículo anterior, a oração e o sacrifício. Não há parceiros nem associados que recebem essas adorações junto a Allah. Então, não se direciona a oração e o sacrifício a não ser para Allah. Da mesma forma que Ele não tem parceiros que são responsáveis pela vida e pela morte. Pois Allah é o único, na sua grandeza, na sua completude. Ele é o merecedor das adorações. E Ele é quem possui as mais magníficas coisas. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Kawthar, número 108, versículo 2. Então reze para o seu Senhor e sacrifique. Neste versículo fica claro que Allah ordenou a oração e o sacrifício.
E se estas ações foram ordenadas por Allah, então elas entram no campo da adoração, pois a adoração é um nome geral para tudo aquilo que Allah gosta e aceita, dentre palavras e ações, visíveis e as que não se vê. Então a ordem de Allah para fazer a oração é uma evidência que ela é amada para Ele. Mesma coisa o sacrifício, que é uma ação que Allah gosta e agrada a Ele. Portanto, a oração e o sacrifício são uma adoração para Allah. Portanto, a oração e o sacrifício são adorações para Allah, glorificado e exaltado seja. E agora, conhecendo a próxima definição de adoração, a adoração é tudo o que aproxima o servo de Allah, glorificado e exaltado seja, obedecendo às ordens e proibições dele. E o sacrifício é uma adoração que também aproxima de Allah, porque ela é feita seguindo as ordens e regras dele nesta ação de sacrificar. Disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Kawthar, número 108, versículo 1: Certamente nós demos a você Al-Kawthar, a você Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kawthar significa a abundância das coisas boas, significa também o rio que tem no paraíso. E no próximo versículo, Allah, louvado seja, diz: Fasalli li rabbika wanhar. Então reze para o seu Senhor e sacrifique. A letra fé do Fasalli, então reze, é uma letra que indica o motivo. Devido ao Kawthar que foi te dado, agradeça a Allah, glorificado e exaltado seja, com sua unicidade, fazendo a oração para seu Senhor que te deu a abundância de coisas boas, e se aproxime dele com o sacrifício. Concluímos neste último versículo mencionado, que a ordem do sacrifício faz do sacrifício uma adoração, e o sacrifício para outro que não seja Allah está em desacordo com o que ele ordenou, pois a pessoa que fizer isso terá desviado a adoração para outro que não seja Allah, louvado seja. E o autor, que Allah tenha misericórdia dele, mencionou um hadith narrado por Ali, que Allah esteja satisfeito com ele. Disse ele: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah amaldiçoou aquele que sacrificou para outro que não seja ele. Allah amaldiçoou quem amaldiçoa os próprios pais. Allah amaldiçoou quem protege um muhdith, criminoso, malfeitor. E Allah amaldiçoou quem muda as divisas, as fronteiras das terras. Tiramos lição deste hadith, que Allah amaldiçoou quem sacrifica para outro que não seja ele. E esta é uma ameaça que indica que a pessoa que sacrificar para outro que não seja Allah é amaldiçoado. E a maldição significa o banimento e afastamento da misericórdia de Allah, glorificado e exaltado seja. Então, se Allah é o próprio que amaldiçoa, significa que o amaldiçoado foi banido e afastou-se da misericórdia específica de Allah. Esta misericórdia que é específica para os crentes. Já a misericórdia geral é diferente. Ela abrange o muçulmano e o renegador da fé, e todos os tipos de criatura. Temos também em direção deste hadith, que devido a esta ação ser amaldiçoada, a ação de sacrificar para outro que não seja Allah, ela é um dos maiores pecados. E em um hadith narrado por Tariq ibn Shihab, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: um homem entrou no paraíso por causa de uma mosca, enquanto o outro entrou no inferno por causa de uma mosca. Perguntaram: como isso é possível, ó mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Ele respondeu: dois homens passaram por um povo que tinha uma estátua, um ídolo, que ninguém passava sem fazer um sacrifício para ela. Então as pessoas deste povo disseram para o primeiro homem: sacrifique algo. Respondeu ele: eu não tenho nada para sacrificar. Disseram a ele: sacrifique algo, mesmo que for apenas uma mosca. Então ele fez isso e o povo permitiu que o homem continuasse seu caminho. Então ele entrou no inferno. Falaram para o outro: sacrifique algo. Respondeu ele: eu não sacrifico nada a não ser que seja para Allah, o Todo-Poderoso. Então eles cortaram seu pescoço e ele morreu e entrou no paraíso.
Este hadith foi coletado pelo Imam Ahmad. Este hadith nos ensina que a aproximação da estátua, do ídolo, por meio de sacrifício, é motivo de entrada no inferno. E pressupõe-se pelo hadith que o primeiro homem era muçulmano e mesmo assim entrou no inferno, porque sacrificou para outro que não seja Allah. Isso mostra que o sacrifício para outro que não seja Allah é considerado idolatria maior. Porque pressupõe-se no hadith, quando diz entrou no inferno, significa que entrou junto com aqueles que serão eternos no inferno. A outra conclusão é que se a aproximação de alguma criatura que quase não tem valor, e essa criatura é a mosca, resultou em um motivo para a entrada no inferno, a aproximação por meio de uma criatura maior é um motivo maior ainda para a entrada no inferno. E a palavra do povo, quando disseram para o homem, sacrifique como forma de aproximação, que prestar atenção, que isso não significa que os dois homens foram obrigados a sacrificar, pois é dito no hadith, 2 homens passaram por um povo que tinha uma estátua, ídolo, que ninguém passava sem fazer um sacrifício para ela. Que ninguém passava significa que eles não autorizavam ninguém a passar por aquele caminho sem antes sacrificar. E isso não é forçar uma pessoa a fazer algo. O homem simplesmente poderia dizer que ia voltar por onde ele veio. Ele poderia não atravessar o caminho e se livrar do prejuízo que este povo lhe causaria. Isso nos mostra que esta situação não entra na regra onde Allah louvado seja diz, exceto aqueles que foram forçados a renunciar sua fé, enquanto seus corações estavam tranquilos na fé. Porém, aqueles que voluntariamente abriram seus corações para a descrença, então sobre eles haverá a ira de Allah e terão um severo castigo. E os sábios divergiram a respeito deste hadith. Se este hadith evidencia que quem faz este tipo de ação que leva à idolatria entra no inferno mesmo que a pessoa foi forçada a fazer aquilo. E a resposta para esta divergência é que no caso deste hadith, onde não havia desculpa para cair em idolatria mesmo sendo forçado, mesmo sendo ameaçado de morte, isso fazia parte das leis de Allah que antecedem as leis reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já a permissão para fazer uma ação ou falar uma palavra que cai na renegação, na idolatria, porém a pessoa faz esta ação e seu coração está tranquilo na fé, esta lei é específica para esta nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é a resposta de alguns sábios. A outra opinião dos sábios é que os 2 homens não foram ameaçados de morte. O homem que mataram pode ter sido morto por ele ter desmerecido o ídolo deles, por falar que não sacrificava para se aproximar de algo ou alguém a não ser para Allah glorificado e exaltado seja. Portanto, existem estas 2 opiniões. E fica claro que a aproximação de outro que não seja Allah louvado seja, com a ação de sacrifício, é considerado uma associação para outro que não seja Allah na adoração a ele. Então quem sacrificar para outro que não seja Allah, então ele é considerado idólatra que cometeu a idolatria maior que tira da religião. E encerramos a aula de hoje por aqui. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.